36 mil pães por dia. É isso que a Bread Maker faz. Mais de 1,5 milhão de pães por mês. A maior fábrica de pães de Brasília. Você sabia ou não? Tô aqui com o Patrick, sócio proprietário aqui da B-Maker, Bread Maker. Meu irmão, qual que é o segredo de fazer tanto pão por mês e ter tanto negócio? Vai revelar pra gente ou não vai aparecer? Será que a galera quer saber disso daí mesmo? Rapaz, eu acho que quem? A Será? gente pode mostrar lá o processo, como é que é. A gente agora tá abrindo mais 7 fábricas, porque a gente entendeu que a regionalidade é o que ganha o jogo. Então a gente tá aqui, vocês não estão vendo, mas o Edson tá aqui e ele falou, falta o pãozinho que eu peço hoje e entregam amanhã. E é isso que a gente quer expandir aí a nível Brasil. Cara, então vocês vão ver todos os detalhes aqui da Bread Maker com o Patrick. Tamo junto. Bora. E aqui em Brasília, como é que cresceu tanto assim, velho? Aqui, cara, que a história é boa também. 2019, o Alisson tava saindo da aeronáutica, ele falou, cara, tô meio que sem ter o que fazer agora. Vamos montar uma fábrica aqui? Eu falei, tem hamburgueria pra caramba, vamos dar uma estudada no mercado. E aí foi a inauguração da Páprica ali na Águas Claras, aquela do container que eles tinham. E aí a gente foi na inauguração lotado, aí o Alisson falou, pô, vou ver quem é o dono. E aí foi lá no Coroa, não sou eu não, tá ali na fila, atrás daquele cara. O cara tava atrás de mim, o Lucas, que é o dono da Páprica. E ali a gente começou a conversar, eu falei, cara, eu tô pensando em montar uma fábrica aqui, se montar você compra o pão? Aí ele falou, compro. Beleza, trocamos o telefone, voltei pro Rio. 3 meses depois o Lucas manda mensagem, e a fábrica tá ficando pronta? Aí eu falei, tá sim. Aí liguei pro Alisson, falei, Alisson, o cara perguntou, eu falei que tava, agora a gente tem que montar. E aí o Alisson viu tudo para fazer a montagem da fábrica, a gente já tinha meio que acertado ali o Meats para entrar como cliente, o Páprica também, mas a gente era uma marca até então só do Rio de Janeiro. Era uma marca muito regional, preta e branca, logo, não tinha ainda isso daqui na logo. E aí quando a gente inaugura ali em 2019, a gente manda mensagem no Instagram para todas as hamburguerias de Brasília, falando assim, eu sou da Bread Maker, estou montando uma fábrica aqui, eu queria te mandar uma amostra de pães. E assim foi. 6 meses depois a gente saiu do galpão de 500 metros quadrados para vir para esse galpão aqui que tem mais de 2.000 metros quadrados, Caraca. porque a coisa explodiu. Mas a gente era uma marca ainda desconhecida. O Instagram era forte ou não? O Instagram devia ter, 2018 ali, a gente devia ter uns 20 mil seguidores, 25 mil seguidores. A gente era muito Rio de Janeiro ainda. Por isso que eu acho que esse projeto agora inaugurou uma fábrica em Porto Alegre, inaugurou uma fábrica em Curitiba. Cara, muita gente, o mercado pede, né, um bom produto. Então eu acho que hoje a gente é conhecido por qualquer pessoa que abra uma hamburgueria. O modelo, na minha cabeça, está muito claro, que é a gente cresceu muito enquanto marca, ficou muito grande, aonde a gente chega, a gente sabe que a gente vai vender o produto, então a gente quer... Para a gente, nada vence a regionalidade. Então, ter a fábrica regional, por exemplo, para ter uma fábrica em Porto Alegre, ter uma fábrica em Curitiba, Campinas, Rio de Janeiro, Uberlândia, você vai a Ribeirão Preto, e assim você vai fazendo, nada vai vender mais do que isso, porque você tem um corpo a corpo, e além do corpo a corpo, você tem o produto fresco ali para o cara. Por mais que tenha essa coisa, o produto é ultracongelado, ele dura bem, mas o frescor, o cara gosta do frescor. O cara gosta da atenção, deu algum problema, a fábrica está ali, a fábrica que vai resolver. O cliente gosta da questão de ser atendido pela marca, ele não quer ser atendido por um distribuidor, ele quer ser atendido pela marca. Então, pensando nisso tudo, depois de... Estou há 12 anos nesse mercado, depois de olhar muito, eu falei, cara, nada vence a regionalidade. E aí a gente projetou 50 polos no Brasil. Fala onde vai botar 50 fábricas, tá mapeado. E eu achei que ia dar um faturamento mínimo ali. A maioria é o dobro do faturamento mínimo que tinha. Sensacional. Quantos pães hoje você produz por dia aqui, Patrick? 36 mil aqui. 36 mil pães por dia? E o povo consome isso tudo, velho. Cara, então, essa pergunta é boa pra caramba. O cara... Porque, meu irmão, 36 mil pães por dia? Cara, eu fiz É loucura, velho. Eu fiz uma reunião com um cara no Rio de Janeiro, que ele queria ser sócio nosso lá, e aí ele montou uma fábrica, 12 milhões, a fábrica que ele montou. Foi semana retrasada. E aí ele falou... Aí ele, eu montei a fábrica tá linda, perfeita. Esse cara veio do mercado de executivo, então assim, ele já tinha experiência com fábrica padrão. E eu falei, cara, quanto que você quer vender nessa fábrica aí? Aí ele, 3 milhões para mim tá bom. Eu falei, então pode assinar, porque 3 milhões no Rio eu já vendi. Hoje não mais, porque a gente terceirizou e tá com o distribuidor, mas a gente já fazia. E aí ele falou, de pão de hambúrguer? Foi exatamente isso. Cara, e a gente só vende pão de hambúrguer.
Se eu botar só pão de hambúrguer. Tu vai ver lá em cima, é só pão de hambúrguer. Se tivesse outra coisa, ia vender também. Se tivesse pão de forma, bisnaguinha, hot dog a gente faz pouco, a gente não tem grande produtividade, mas a pergunta do cara foi isso. Cara, como é que vende tanto pão? O mercado de hambúrguer consolidou muito. E muita gente me pergunta assim, como é que você... Por que você não faz outro tipo de pão? Eu falo, cara, porque eu não entregava, historicamente, eu não conseguia entregar tudo que me pediam de hambúrguer. Eu sempre estava devendo. Aí eu sempre fiquei só no mesmo produto. Falei, enquanto eu não tinha nem espaço para abrir novos produtos, porque não tinha capacidade produtiva. Não tinha. Se você olhar ali a linha de produção, tá aqui, ó. Aqui é a linha de produção. É uma máquina. Só pão de hambúrguer, o tempo inteiro, o dia inteiro. A gente que trabalha 12 por 36, né? Então funciona todo dia. Os 30 dias no mês a gente funciona. Mas assim, eu acho que uma das grandes sacadas nossas foi isso. Foi não olhar para outro produto enquanto a gente não tivesse muito bom no produto que a gente estava fazendo. Ontem, inclusive, a gente fez um teste aqui que vai ser para uma massa nova que a gente vai fazer. Isso aqui ele pegou referência da Apple. Em vez de ser a maçã mordida, é o pão mordido. Aí. Caraca, peguei na hora essa referência. Não sei se foi, mas me lembrou. Então, a gente contratou uma empresa de brand, né? Então, sei lá de onde que os caras pegaram, mas na hora que a gente viu, a gente gostou pra caramba. A ponto de... Porque o que eu pedi pra eles? Eu falei, cara, eu não quero usar nome. Eu não quero ficar botando nome no Instagram, não sei o que. Eu quero bater o olho, cara, brand maker. E aí, beleza, eles fizeram isso. Agora, a grande sacada foi o rebrand que a gente fez depois. Que aí virou tudo mordido. O nosso queijo é mordido, o alface é mordido, o bacon é mordido. Então, se você olhar o nosso Instagram, tem ali a parada toda, um conceito. Aí o cara bate o olho nisso, ele fala, a ponto da gente não usa mais a marca, a gente usa B-Maker. E nossa marca é Bread Maker. E a gente já mete... Então, ela virou uma marca com mutação. Então, tem gente, por exemplo, o Alisson aqui, ele olhou, ele falou, pô, Patrick, não tem nosso nome? Eu falo, mas essa é a parada. O cara bate o olho, ele sabe, pela escrita é nossa, pelo tipo de frase é nossa. Não sei. Daqui foi um teste que eu fiz ontem. Aí. Para ser um produto novo. Ele não vai ser nesse formato, eu fiz nesse formato para poder entender comparando com o nosso produto, mas ele vai ser um outro formato de pão. Que a gente vai lançar também. Aqui é uma receita nova? É uma receita nova. Com que frequência você testa novas receitas? Quase nunca. Eu sou o cara que não... O segredo, então, deu certo, mantém o que tá dando certo. A nossa receita é igual desde 2018. Caramba. E é engraçado porque às vezes no Instagram fala, quando mudou a receita em 2023 eu larguei, porque o pão ficou muito ruim. Mas não mudou. Teoria, fonte, minha cabeça, eu mesmo, sabe? Tem cliente que acha isso. Hoje a gente vê muito nesse mercado de indústria alimentícia, os caras tentando manter um preço e para manter esse preço acaba tendo que mexer na formulação. Então, por exemplo, antigamente era chocolate, aí mudou para cacau, aí agora é sabor chocolate, não é mais chocolate, é o sabor chocolate. Porque todos os insumos foram ficando mais caros. Se o cara manter todos esses insumos, o preço estoura, explode, então ele não consegue mais vender, então ele vai tendo que fazer isso. Você continua defendendo que mantém a mesma fórmula, do mesmo jeito... E aí você repassa, você assume e ganha eficiência, como é que você faz? Qual que é a tua estratégia nesse sentido? Eu tenho terror do mercado de panificação, porque o mercado de panificação antes da gente entrar era o seguinte, é preço, é guerra de preço. Então o cara não sabia o que era uma marca de pão. Sabia no supermercado, mas não no B2B, que nem a gente construiu. Então, quando eu ia no cliente, ele falava, rapaz, e o preço? Então a gente fez um processo de construção de marca. Hoje, quando eu vou numa visita, quando eu vou num supermercado, conversar com o comprador, eu não falo sobre o preço do produto. Eu apresento toda a experiência, ele vai provar, ele sabe que vai influenciador falar do supermercado, ele sabe que a gente fortalece muito a comunidade do hambúrguer, então a gente fez toda uma história em cima daquilo ali que funciona e que efetivamente a gente mexe no mercado com isso e de um produto muito bom. Como que era antigamente feita a visita? Eu vou lá no teu supermercado, eu entrego o produto, você vai provar. Aí você vai me espremer no preço. Você vai me espremer no preço, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar de vender para você, você já aprovou o meu produto. Eu vou para dentro de casa, troco a minha receita. Vou fazer ela mais barata e começo a te entregar no preço que você quer comprar. Só que eu já mudei o que eu te entreguei. E é isso que acontece. O mercado ia... O chinês faz isso, né? Ele fala assim, eu quero um copo aqui todo de ouro. Ele não vai falar, não vou fazer. Ele faz. Ele vai fazer. Só que custa $200 mil. Você fala, não, 200 mil não tenho. Então eu vou fazer banhado, né? Mas ele te entrega. É isso que o mercado faz. É o pão banhado
a pão. É o sabor pão. É o sabor pão. E a gente nunca fez isso. Na nossa cabeça é o seguinte, se tiver que aumentar, a gente aumenta. Nossa receita é a mesma desde 2018. Mas aí o que tu justifica, por exemplo, manter o mesmo preço? É todo esse ecossistema que foi construindo? A gente aumenta o preço, né? Ano a ano a gente aumenta o preço do... Então, se o fornecedor amanhã aumentar, a gente vai repassar, a gente vai fazer conta, ver se faz sentido segurar alguma coisa dentro de casa, porque a eficiência nossa pode ter aumentado e a gente consegue segurar. A gente hoje, vou dar um exemplo, nessa negociação que a gente fez de expansão de fábricas, eu falei, o cara que vai pagar o royalty, ele não está pagando o royalty. A marca está pagando royalties para ele, porque eu consegui descer em 20% o preço da farinha. Então, o que a média das fábricas que eu tenho comprava de farinha, eu desci 20%. Então, tudo eu consigo negociar melhor. Irmão, não sei se você viu um caso bem interessante, que é o caso da Alo. Os caras, o que eles estão fazendo? Eles vendem a roupa lá super cara. R$1.000, por exemplo, um conjunto de roupa para mulher treinar na academia. Só que o que eles fizeram, cara? Eles construíram todo um ecossistema por trás das roupas. Então, por exemplo, as clientes que gastam acima de R$1.000, por exemplo, elas têm acesso a um Instagram privado que só as clientes high ticket têm acesso. Então, eu estou excluindo boa parte dos clientes, então a exclusão gera desejo. Automaticamente, se você está nesse Instagram, você tem acesso a uma plataforma com vários treinos específicos, e aí todo treino é gravado com as roupas da Alo, com tudo da Alo, com o tapetinho da Alo, todo o rolezão da... Então, assim, eles não estão mais vendendo só a roupa, né? Eles estão vendendo todo um lifestyle por trás disso. Eu não sei se tu já se ligou em fazer isso com a Bread Maker, mas é uma parada assim que eu vejo que todo mundo está indo nesse caminho assim para poder se manter no mercado e, mais do que isso, dominar o mercado e toda vez envolver o cliente mais nisso. Porque pensa comigo, porra, se a mulher tá vendo lá uma aula de yoga no app da Alo, aí ela vê o professor e outras alunas com roupa que ela não tem. Ali já é um ponto de contato para gerar desejo para a próxima compra, velho. Então isso é do caralho, assim. Não sei se tu já pensou em fazer isso, em abrir, inclusive, escola, educação, para toda essa tua base. É um pouco do que a Six faz, né? Quando a Six abre uma unidade, tem um membro fundador. Isso. Então, o que a gente pensou nessas fábricas novas que a gente está abrindo? A gente vai ter a hamburgueria fundadora Bread Maker Curitiba. E aí vão ser 50 hamburguerias. Essas 50 primeiras hamburguerias, elas vão ter um preço especial que elas têm que começar a comprar na primeira semana de inauguração da fábrica. Então isso aqui eu tô dando em primeira mão aqui. Olha aí, porque ninguém sabia ainda desse segredo. O lançamento nosso vai ser esse. E dentro desse pacote de hamburgueria fundadora na região, ele vai ter algumas regalias ali que ninguém mais vai ter. Passada essa uma semana, a gente vai para o primeiro mês de entrada. Então a gente tem uma tabela regressiva de desconto que todos os clientes que entrarem no primeiro mês, eles vão pagar a base dessa tabela. Então não importa o volume que o cara tem, ele vai pagar um preço que também jamais vai ser praticado naquilo ali. E aí tem toda uma questão de experiência também. Visita de influenciador, a gente vai ter um calendário para visita da marca dentro da instituição do cara, ele vai ganhar a placa de membro fundador na região dele, ele vai ter, a gente vai lançar um upsell também que chegar na hamburgueria, vou te fazer uma visita. Aí eu vou falar, pô, como é que o pessoal pede aqui quando chega? Aí você vai falar, chama o garçom e tudo. Fala, cara, a gente tem um aplicativo que você vai botar o QR Code aqui. Quando o cara chegar na hamburgueria, clicar ali no QR Code, ele vai receber o catálogo. Só que o catálogo tem um IA. Então você vai falar assim, eu sou vegano, eu gosto da carne bem passada ou mal passada, eu não gosto de alface. A IA já entende aquilo tudo quando você volta da outra vez. Ela sabe tudo, ela vai te mostrar só as opções que você gosta. Se tô eu, você, o Luigi, todo mundo ali pedindo, falar, vamos pagar a conta, eu consigo pagar daqui do celular, dividindo entre nós três, cada um paga a sua, benção e tchau. E isso vai ser uma coisa também gratuita para o nosso cliente. Então a gente está pensando agora, muito nessa experiência. Uma sacada também, cara, que eu tô vendo muito, assim, é a formação de comunidade. Então, assim, tu tá dentro de uma comunidade, tu já é um maior dessa comunidade, assim. Qual é a comunidade? Hamburguerias. Hoje tu tem acesso a todas. Um ponto muito interessante, Patrick, para você trabalhar e formar essa comunidade é criar esse acesso entre todas essas pessoas. Eu vou te dar um exemplo. No mercado digital, você conhece muito bem, tem a Hotmart. A Hotmart é a processadora de pagamento. O que ela faz, cara? Uma vez no ano, 2 vezes no ano, ela faz um evento, pega os maiores da Hotmart que tiveram mais resultado e fala, cara, a gente vai fazer um puta evento, tu vai dar uma palestra aqui, isso vai aumentar teu brand, tua autoridade, etc e tal. É bom para quem tá palestrando
E é bom pra quem tá assistindo, porque fala assim, cara, realmente eu posso aplicar isso dentro do meu negócio. E aí vira uma comunidade muito forte, o cara já fica na expectativa de ir no próximo. Pô, imagina, cara, você reunir 500 empresas, 500 hamburguerias juntas aqui para compartilhar os melhores insights. E detalhe, esse evento, ele funciona inclusive para lançamento de novo produto seu. Então você atrai a galera pela educação e pelos especialistas que vão estar ali, os donos de hamburgueria que vão estar ali, e automaticamente você já usa para poder fazer pedido e esse negócio se retroalimenta e vira mais um canal de receita e aquisição. Só que aí você vende para todos fantástico. Ao mesmo tempo. Tem que me dar o corte disso daí para poder lembrar e poder fazer. Cara, mas isso isso daí, daí, foda, cara, mano. Isso é... Mano, eu acho que você tem que ir pra parte da educação mesmo, assim, e não você em si. Eu acho que você faz muito sentido para capitanear esses sócios que vão vir, esses sócios operadores, isso é top, mas criar uma estrutura que não dependa de você, com outros donos de hamburgueria dando aula, velho. Total. Dando aula, pô. Porque você enaltece o cara. Exato. E você cria o desejo do cara estar no próximo. E qual concorrente teu faz isso, não pô? Faz. Os caras não fazem isso, pô. Os caras não estão criando comunidade. Então aqui você não tá comprando pão, não, pô. Você tá comprando sucesso do teu negócio. E a nossa cabeça é exatamente isso. Assim, o pão é a gente tem que entregar bem. Agora, o que a gente entrega mais? A gente entrega evento, a gente entrega influenciador. A gente vai pensar muito nisso e essa ideia sua aí eu vou colocar em prática porque, cara, o que eu já quero royalties aqui da B-Maker, eu não quero nem saber. Já valeu. Cara, isso que eu falo é assim, às vezes uma sacada vale a conversa, vale tudo, porque vem e as pessoas às vezes não se colocam nessa condição. Bicho, sabe uma coisa que eu penso muito assim? Tudo aquilo que você fez no início do seu negócio, você continuar fazendo, você está limitando seu crescimento. Total. Então, por exemplo, no início, você que cuidava da operação, etc e tal. Se tu continuar cuidando da operação, tu não vai crescer. Tu vai estagnar. A mesma coisa que a gente está falando aqui. Porra, se você cria esse ecossistema de educação, de evento, de comunidade mesmo, de hamburguerias, é uma parada que não depende da tua pessoa, não depende de você, e ela mesma se retroalimenta, velho. E a marca só subindo, velho. Aí o cara fala assim, porra, eu queria ir pro evento da Bread Maker, pô, só que eu não compro dos caras. É isso aí. Então eu vou começar a comprar desse porque eu vou participar desses eventos, vou participar. Porque o cara já sabe que o produto é bom. Perfeito. E não pensar só no cliente final dele, mas pensar nele aqui. Porque, pô, para pra pensar, velho. O cara é dono de uma hamburgueria. O nível técnico desse cara geralmente é baixo, no sentido de gestão, precificação, CMV. O cara não tem muita noção disso. Ele abriu ali, foi dando certo. Às vezes ele tem 20, 30 funcionários, mas ele não sabe quanto que ele tá ganhando, quanto que ele tá perdendo e tal. Ele precisa dessa assessoria. E tu já tá ali, pô, tu já entrou. E o outro cara que tem hamburgueria, que já é grande, ele já tem isso bem tabeladinho. Hoje as pessoas, elas querem aprender, Patrick, com quem tá no campo de batalha. E você tem acesso a todos. Você tem acesso a todos, você pode ser esse galera. Exato, mano. Exatamente, é só juntar. E tem que ter essa pessoa, ela tem que ter essa atração e esse poder de conseguir juntar todos e você acaba tirando até aquela coisa da implicância, eu não gosto de fulano, cara, tá todo mundo no mesmo pacote, tá todo mundo tentando crescer, porque o que fez o mercado de hambúrguer, de fato, passar pizza, açaí, japonês e tudo, foi a comunidade, a galera do hambúrguer é muito unida, e eles são apaixonados por hambúrguer. Então esse fato deles serem apaixonados, eles falaram muito, veio muito influenciador, e aí a coisa explodiu e o hambúrguer ficou. E outra, mano, assim, quando um cresce, esse ele sobe a régua do mercado. Então todo mundo sai ganhando, porra. Porque fica melhor o produto. Então, assim, eu falo, cara, o concorrente vir atrás da gente, o concorrente fazer o mesmo produto que a gente, cara, pro mercado é ótimo. Porque as hamburguerias que estão comprando até do outro fornecedor, vai comprar um produto melhor, o que pro mercado é bom, vai ser mais gente consumindo. Aí você fala, pô, como é que você chegou nesse ponto? Como é que eu pensei nisso? Porque Brasília existe nesse modelo já como se fosse uma franquia desde 2019. Eu criei todo o processo, voltei para o Rio de Janeiro e o Alisson e a Paula tocam isso daqui. E eu nunca pensei em fazer isso, porque eu acho que eu não estava preparado para fazer. Aí toda a minha formação ali de 2019 até agora me deu esse preparo para eu olhar o mercado e falar, cara, agora é hora sim de eu tirar a cabeça de que eu tenho que ter uma fábrica muito grande com vários distribuidores e não, eu tenho que ir para o regional. Mas tem uma pergunta que eu me fazia sempre e que a resposta não era satisfatória, que era o seguinte: se eu venço, quem vence comigo? Cara, quando eu me perguntava isso, a resposta eram muito poucas pessoas. E hoje, nesse projeto, eu falo assim, cara, se eu vencer,
Quem vence comigo? Cara, Muito todo bom. mundo que tá ali Muito na bom. fábrica. Cara, eu vi uma vez o Eike Batista falando assim, que se você quer ser bilionário, você tem que fazer outras pessoas milionárias. Uhum, Se você quiser ser milionário, você tem que fazer outras pessoas ricas. uhum, Se você quiser ser rico, você tem que fazer outras pessoas ganharem mediano. uhum. Então, à medida em que as pessoas vão crescendo à tua volta, tu também vai crescendo. Agora, eu li um livro, cara, uma vez, sensacional livro, e ele me deu essa clareza solar, assim, que é uma métrica que eu não estava olhando para o meu negócio, ou pelo menos que eu não tinha muita noção. E essa métrica, ela chama lucro por X. Qual que é teu lucro por X? Então, eu posso ter lucro por pão, eu posso ter lucro por pacote, eu posso ter lucro por forno, eu posso ter lucro por carro. Agora, qual que é o teu maior lucro por X? Aí o cara estava explicando que tem uma empresa americana que ela é da aviação, e ela percebeu que o lucro dela não era por voo, o lucro era por aeronave. Então, se ela queria aumentar o lucro dela, ela tinha que aumentar a quantidade de aeronaves. Uhum. Então, porra, em vez de ficar só pensando na economia do voo e tal, não sei o quê, muito micro, ele foi pro macro e isso deu uma visibilidade muito maior e os caras cresceram assim significativamente. O que eu comecei pensando lá atrás? Cara, eu tenho um lucro por lançamento. Então eu tenho vários especialistas, toda vez que eu faço um lançamento eu tenho uma lucratividade. Na época eu fazia um lançamento por mês. Eu falava, porra, se eu aumentar isso aqui, eu vou ter mais lucratividade. Aí eu comecei a fazer 4 por mês. Meu lucro já foi lá em cima. Aí comecei a fazer 8 por mês. Meu lucro começou a explodir. Mesma coisa em relação ao evento. Pô, eu faço evento. Eu fazia 2 eventos no ano. Em 2022 eu fiz 2. Em 2023 eu fiz 1 evento. Eu tenho lucro por evento. Então o que eu comecei a fazer? Botar mais pressão em relação ao número de eventos. Hoje eu faço 8 eventos por mês. Porque cada evento que eu faço, eu tenho uma lucratividade específica. Já é mais ou menos uma média, então tem que aumentar volume. Eu posso aumentar as suas coisas? Posso, claro que eu posso, eu devo. Só que eu comecei a pensar em tudo que é lucro por X. Então, por exemplo, eu tenho unidade da minha empresa. Eu tenho um lucro por uma unidade da minha empresa. Hoje eu tenho 8 unidades da minha empresa. Eu também tenho lucro por empresa. Então, se eu aumentar o meu portfólio de empresas, eu também vou ter mais lucro. Então, hoje são 7 empresas além dessa, que são 8. Então, ao todo são 16 CNPJs. Então, eu comecei a abrir a minha cabeça nesse sentido para poder entender o que é o meu lucro por X e onde que eu posso colocar energia para isso ser uma alavanca e esse negócio retornar ainda mais caixa. Sempre na minha área de potência. Eu não vou vir aqui e vou fazer pão, eu não sei fazer isso. Mas tu sabe fazer? Beleza, eu consigo potencializar isso para fazer um negócio ainda maior. Essa é a minha área de potência. Então, o que tu está falando em relação a abrir essas unidades, essas outras fábricas, acho que faz muito sentido, mano. Agora vamos lá, vou fazer uma pergunta para você. E aí você vai me dizer com base na tua experiência. Um marketing muito bom é melhor do que um produto muito bom? Ou um produto muito bom é melhor do que um marketing muito bom? O marketing muito bom é melhor do que um produto muito bom. O cara que se mostra mais, ou a empresa que se mostra mais, ela vai vender mais do que a outra. Eu concordo com você, mano. Talvez ele não consiga se manter vendendo. Mas aí a gente... Mas com caixa ele consegue melhorar o produto. Consegue. Vamos botar na balança que esse cara não tá com um produto horrível. Ele não tá com um produto tão bom. Então aqui nós temos um produto muito bom. O cara que ele se colocar à prova, se mostrar demais, fizer isso tudo que a gente conversou aqui, fizer evento, gerar comunidade, esse cara se mostrar, ele vai vender mais do que o outro. E outra, o que adianta você ter um produto muito bom que ninguém conhece? Exatamente. Ninguém sabe. E isso tem um monte. Eu conheço várias pessoas que fazem croissant maravilhoso, mas cadê? Vai comprar. Aonde tá? Não sabe se mostrar. Agora, o que acontece muito... Mas aí tu acha que o teu sucesso aqui foi ter um produto muito bom ou ter um marketing muito bom? Porque o marketing que tu fez foi relativamente simples. Tu mandou mensagem no Instagram da galera e... Foi, mas eu acho que o mercado sempre olhou pra gente e achou que a gente era maior do que a gente era. Eu sempre falei isso. Desde 2018 eu falo, cara, a galera acha que a gente é muito grande e a gente não é. Então o mercado meio que Agora olha que doideira. Eu não tinha noção do tamanho do teu negócio aqui. Quando eu cheguei aqui e vi o tamanho da estrutura, eu falei, rapaz, o negócio aqui é grande, velho. Galpãozão violento. E tá abençoado, porque você falou que aqui era uma igreja antes, aqui então deu tudo certo. Tá abençoado. Aqui não tem problema. Mas o fato de você ter o produto... Eu falo isso pra galera que eu dei mentoria, pra pessoal de panificação, palestra que eu dou. Cara, o produto é básico, você tem que ter. Então não entra na minha cabeça um cara me mandar uma mensagem no Instagram, falar, pô, eu tô com um problema no meu produto. Eu falo, quantos anos você tem a fábrica? O cara, 10 anos, 30 anos. Eu falo, cara, como? Isso não era nem pra você ter montado com um produto ruim. Então assim, um produto, cara, você consegue ter um produto bom.
você não vai ter se você economizar muito. Então não é difícil ter um produto bom. Não é difícil ter um produto bom. Boa. E eu tenho por princípio 3 coisas que para você dar certo na vida. Visão de futuro, você tem que saber aonde você quer chegar, né? Onde eu quero ir. Referência, quem já fez o que eu quero fazer e tá dando certo. E, cara, usar o que você tem. Irmão, eu tô cagando se eu não tenho o cilindro, se eu não tenho a maceira certa, se eu não tenho... Eu vou fazer igual o cara que tem. Eu vou dar um jeito, porque é o que eu tenho agora. O que eu tenho agora, eu conseguir vender, eu vou conseguir ter dinheiro para ter o que eu quero ter depois. Então, você tendo essas 3 coisas, você consegue dar certo. Agora, as pessoas ficam se pegando muito no que não tem às vezes até a referência, mas não está disposto a mudar. Então o cara não quer mudar. Pô, admiro o Vinícius, admiro o que o Vinícius tem, mas eu não quero ser igual o Vinícius. Porque eu tenho o meu jeito, eu sou assim. Cara, tá ferrado. O que eu mais gosto é as pessoas que estudaram comigo, quando elas me encontram e falam assim, cara, quem é você? Tu mudou pra caramba. Eu falo, pô, graças a Deus. A ponto de eu ter que deixar várias amizades minhas pra trás. Minha mãe outro dia falou, você não tem amigo de infância, né? Eu falei, como? Cara, eu também tenho, não, é difícil. Como que eu tenho, pô? Difícil. Ficou pra trás, não dá pra conversar. Não dá pra conversar. E aí, se você tenta carregar essa galera também, meu irmão, é um peso que você não consegue nem evoluir na sua vida. Uhum. Você tenta carregar os outros com você, velho, não dá. Isso serve pra amigo, serve pra parente, serve pra todas as coisas. Não, e essa parada que você fala do peso, cara, não tem como a gente prosperar querendo levar quem não quer. É isso aí. Então, assim, o eu quero, a gente não consegue ensinar pra ninguém. Às vezes no Instagram eu recebo uma mensagem assim, que é um cara falando a verdade dele, eu nem discuto. Eu falo, cara, tá bom, porque eu não tenho que convencer a nada. Esquece. Eu não quero te convencer a nada. Eu quero, meu irmão, levar o meu, vou continuar fazendo o meu, e assim você prospera. Agora, se você quiser pegar na mão do cara e puxar, não adianta. Eu acho que assim, é amigo, é família e tudo, você vai lá e fala, ó, tá acontecendo isso, quer fazer? Ó, eu tô fazendo isso, quer fazer? Cara, não quer? Tchau, eu tô fazendo. Agora, como é que tu lida aqui, Patrick, com essa parada de mão de obra? Hoje para tu é um desafio ter mão de obra aqui, não é? Tu venceu esse desafio, o que tu usa nesse sentido? Cara, eu acho que mão de obra é a principal dor de todo mundo no Brasil, em qualquer região. O cara não é um alecrim dourado. Não é. Eu tô com um problema de mão de obra. Não, todo mundo tem um problema de mão de obra, e quando eu falo isso é o seguinte... o McDonald's tem problema de mão de obra. Quando você vai no McDonald's, nunca é o mesmo atendente para você. Normalmente é o mesmo gerente da loja que eles conseguem manter. Mas o resto é tudo diferente. E como é que o McDonald's sobrevive e cresce tanto a nível mundial? Cara, você tem que saber que você vai ter rotatividade. Então você tem que ter na reserva ali o cara para colocar. Agora, sabe qual é o problema? Mas sabe qual é o maior problema desse cara? É porque assim, ele sabe que ele tem que ter... Ele vai ter essa rotatividade. O problema é que toda vez que uma pessoa sai e outra entra, ele começa a ensinar do zero para essa pessoa. Então, tipo assim, como ele não tem um processo documentado, é um parto para poder ensinar a pessoa a pegar, e quando ela tá pegando, ela vai embora. É o empreendedor aí entra brasileiro. De novo, exato. Então, o negócio, ele sofre de uma donodependência. O dono é que sabe tudo, o dono é que tem noção de tudo, é o dono que faz tudo, então o cara não pode ficar 30 dias fora se o negócio para. É isso. Né? E se falta mão de obra, tem que estar muito bom na parte de processo, documentado, tal, e etc. Esse projeto, eu não sou um cara de processo, eu sou um cara de expansão e comercial, alguém tem que... Eu vou abrindo o caminho, beleza, alguém vai organizando, alguém Só tem que organizar. Aquilo da mudança que eu te falei, cara, a gente tem que entender quais são nossas falhas. Eu tenho falha de processo, eu falhei muito no início da Bradmake por não ter desenhado o processo. Quando eu comecei a desenhar esse projeto novo de expansão, eu comecei a documentar tudo no Word. Perfeito. Tudo no Word, tudo. Se eu fizer uma apresentação hoje da Bradmaker System para você me fala assim, cara, você tem tudo. Eu quando sentei com o jurídico, eles falaram, cara, eu nunca vi uma empresa tão pronta. Eu sentei com o sócio de Uberlândia, de Campinas, e fala, cara, tá tudo pronto, você tem tudo. Por quê? Porque conforme foi batendo na minha cabeça, eu pegava o computador e digitava. E hoje é muito fácil, né? Tu digita de qualquer jeito e joga pra IA. A IA vai resolver pra você, cara. Ela termina pra você. Boa. Ela faz até tudo pra você, né? Dependendo da IA, ela vai até fazer o DRE, tudo. É só você ir orientando. Cara, então, de fato, o processo faz muita diferença. A gente só consegue replicar esse modelo de fábrica aqui, porque a gente tem tudo desenhado. Quando a gente montou o treinamento agora do pessoal do atendimento, vai ter um manual comercial ali de como que tem que atender, o que tem que falar, o que tem que responder, e meio que no mapa mental, né? Hoje se usa também muito mapa mental. Você abre aqui, vai para tal resposta. Aqui vai para tal resposta. Então isso também facilita muito. Cara, uma coisa que me ajudou muito, assim, foram 2 pontos, né? Primeiro, documentar esse processo. E esse processo, eu criei uma parada chamada de RCF, que é Responsabilidade-Chave da Função.
Nesse documento já tem tudo que o cara tem que fazer, como que ele faz, como é que ele é promovido, quais são os indicadores que ele tem que entregar, qual que é a qualidade que ele tem que entregar para ser promovido ou não, quais são as competências técnicas que ele tem que ter, competência comportamental, tudo já descrito. Então, quando o cara entra na empresa, ele já começa com esse RCF. E o tempo inteiro eu estou fazendo recrutamento e seleção. Todo dia eu estou fazendo recrutamento e seleção. Isso é muito importante. Eu faço isso com anúncio. Eu rodo anúncio, tráfego pago. Boto lá R$10 por dia, por exemplo, para ficar rodando. O cara vê o anúncio, ele clica, geralmente sou eu falando, tal, mostrando a empresa, então já cria um certo desejo. Quando ele clica, ele vai para um formulário. Esse formulário tem umas 25 perguntas, mais ou menos, a depender do cargo. Esse cara responde tudo. Isso já é um filtro, porque o cara que não tem interesse, ele não vai responder até o final. E as respostas que ele dá, a IA já faz um filtro de novo, caracterizando esse cara em 3 níveis. Verde, amarelo e vermelho. Vermelho é um petista que não serve pra nada, não quero esse cara nem de graça. Amarelo é alguém que pode ser um freela. Então, pô, faltou alguém aqui? Eu já tenho um banco ali de pessoas que eu posso chamar. E o verde é uma pessoa que está pronta, preparada, e ela talvez venha de um concorrente, venha de outro lugar, que possa me ensinar e ser um funcionário série A, um game change, uma pessoa que vai me ensinar novas coisas que eu ainda não sei. Esse cara que vem de verde, eu posso até não ter vaga agora, mas eu contrato esse cara nem que seja como consultor. Eu chamo ele para conversar, para ele montar alguns processos. Então, por isso que é importante a gente estar o tempo inteiro buscando novas pessoas. Eu acredito, inclusive, cara, que quando Deus ele quer mudar a nossa vida, ele apresenta os amigos dele. Porque sempre é alguém que carrega alguma coisa que tu não tem, que essa pessoa tem, e pra ela é o óbvio, e pra tu não. E você aí já deu a dica do cara que tá com problema de funcionário. Pronto. É recrutar o tempo inteiro. É isso. Muitas vezes, a rotatividade não é só por causa do que a gente oferece. E em determinado momento na empresa, eu dei plano de saúde, a galera continua indo no SUS, que eles não gostam. Porque tem isso também, o cara às vezes não gosta de frequentar porque ele se sente mal naquilo ali. Aí ele quer continuar usando o eu pagava inglês, pô, pra todo mundo. De verdade, pagava inglês pra todo mundo. Não adiantou porra nenhuma. Ó, eu falo isso hoje, se você for montar uma empresa, é melhor você pagar o básico. Isso é polêmico, mas é melhor você dar o básico. Essa coisa de você reconhecer tem que ser muito individual. Você filtra pelo básico e você reconhece depois quem se destaca. Porque se você fala assim, eu vou pagar acima do mercado, dou plano de saúde, dou plano odontológico, dou creche para filho, dou creche não sei o quê, você vai ter os mesmos problemas de você não dar nada. E por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil hoje no Brasil você pivotar uma empresa fazendo isso. Então a melhor maneira de você montar é, cara, vai pelo básico, porque não vai fazer diferença você pagar acima do mercado. Cara, eu penso uma parada bem legal nesse sentido também, que é o seguinte, hoje em dia, é porque o meu trabalho, ele não é um trabalho tão operacional quanto esse, né? O cara simplesmente vai ali, vai fazendo, seguindo a cartilha, não tem muito o que pensar. Então, existe uma parte do meu trabalho que é muito intelectual, e aí depende muito de cada pessoa. Então, o repertório que a pessoa tem, a experiência que ela tem, a habilidade, competência técnica que ela tem. Eu comecei a fazer uma coisa ano passado, e assim, para mim foi um game change também, muito importante. Toda vez que eu vou contratar alguém que tem que ter uma habilidade técnica acima da média ou uma habilidade intelectual, eu não defino o salário que essa pessoa vai ganhar. Eu não defino. Eu pergunto, quanto que você quer ganhar? E a pessoa vai falar, eu quero ganhar 10, 7, 8, 9, enfim. E eu sempre faço um combinado com a pessoa. Falou, beleza, você quer ganhar 8? No primeiro mês eu vou te pagar 4. No primeiro mês eu vou te pagar 4. Mas é só no primeiro. Se for bom, se rolar, se eu sentir que tem fit e você tá entregando, eu pago os 8. Se não, a gente depois de um mês senta de novo, reorganiza, vê se você fica ou não na empresa. Porque um mês, velho, já dá pra você sentir se a pessoa sabe, se ela não sabe, se ela inventou. Porque, irmão, de conversa, ixi Maria, aí o cara fala um monte de nome técnico e fala que faz e acontece. Aí na hora que você vai pra realidade do negócio, aí você vê que é completamente diferente. Então, 30 dias é um período de teste. Se o cara se garante, ele fala, não, beleza, vou ganhar 4 mil no primeiro mês, mas logo na sequência eu vou estar ganhando 8. O risco dele é 0. E o teu prejuízo, se der errado, é menor. Então, se ele não entrega em um mês, você tem 3 meses para poder recuperar aquele mês que você teve de prejuízo. Então, essa parte, cara, assim, é uma parada que eu dou muito valor. É uma parada que eu entendi isso, cara. Tem pessoas que vão mudar o jogo. É uma pessoa só que vira a chave uma sacada e vai embora. Que ela tem. E qual que é o maior problema em relação à contratação? É manter funcionário ruim na empresa. Esse é o maior erro, cara, que eu vejo assim, dos empresários no geral. Cara, eu sempre faço uma pergunta, né? Tipo,
Cara, se você fosse demitir todos os seus funcionários hoje e tivesse que recontratar todo mundo, você recontrataria todo mundo? Tá louco. Por todas as palestras que eu faço, eu pergunto isso. E geralmente a resposta é o quê? Não. Tem um ou dois ali, três que eu não recontrataria. Nossa. Então, o que esse cara tá fazendo na empresa ainda, velho? O que esse cara tá fazendo lá, velho? Pô, tem que mandar esse cara embora. Ah, mas eu não tenho alguém pra cobrir. Já começa o processo. Ah, mas é porque ele é muito bom no que ele faz. Então filma o que ele faz, documenta, e o próximo cara que chegar tem que assistir o vídeo, velho. Porque eu percebi que todas as vezes que você tem um funcionário ruim, ele puxa todo mundo pra baixo. Não é o melhor funcionário que puxa, é o pior funcionário que puxa. O pior funcionário da empresa, ele determina todo o ritmo de crescimento do negócio. Não é o dono, é o pior. Lembra da época da faculdade? A gente tinha trabalho em equipe, em grupo. Um cara fazia, o resto tudo ficava acomodado. Isso acontece dentro das empresas. No trabalho é a mesma coisa. Eu tinha um cara na fábrica que eu falava assim, que ele não fazia integração, ele fazia desintegração. Putz. Você botava alguém dentro do negócio, ele chamava o cara no canto e falava, ih, aqui é assim, assado, eles falam tal coisa e não cumprem. Mas funcionário antigo. Nossa. Peguei o cara de auxiliar de... Era auxiliar de logística, né, do motorista, ele era ajudante de motorista, esse cara virou líder de expedição, meu. Quando ele virou líder de expedição, eu não sei o que houve. O cara ganhava 4 vezes mais do que entrou ganhando e eu não sei o que houve. Ele ficou desestimulado. Porque tem isso também. Se às vezes bota o funcionário para liderança, ele não tem perfil de liderança. Não tem. Então esse fazia desintegração. E era numa época que a gente estava crescendo muito, toda hora entrava um funcionário. Até que bateram para mim, ó, fulano de tal, quando alguém entra, ele vai lá no ouvido e fala. E eu chamei ele, não tem nada disso, não sei o que, era um garoto. E, tipo, que a gente acaba mandando embora. Então quando eu montei a fábrica, e a gente vai mudando os nossos projetos de vida, na minha cabeça era o seguinte, cara, vou ter uma fábrica com 500 funcionários, vou mudar a vida desses moleques todos, dessa galera toda, porque eles vão estar próximo de mim, eu era um cara muito de chão de fábrica, eles vão ver a minha cabeça, como é que funciona, meu otimismo, a resiliência, a forma que eu encaro as coisas. Cara, vou mudar a vida de todo mundo. Deve ter passado por mim uns 1.500. Alguém eu devo ter mexido. Tem uns que me mandam mensagem falando, pô, chefe, como é que era bom, como que você dava mais sacada pra gente? Mas, de fato, na época, ninguém. Eu promovia, teve um que chegou na fábrica, ele não sabia nem falar, não sabia conversar. E aí a gente foi educando ele, conversando, ele começou como lavando bandeja, aí depois esse cara foi pra ponta de mesa, que ficava lá terminando a massa, auxiliar de forno, virou líder de forno e ficou líder ali depois do setor. Esse cara estava ganhando quase 4 mil e ele falava assim, o Patrick ele não quer aumentar nosso salário porque ele quer ficar rico sozinho. Cara, a gente ensinou tudo para ele. Então assim, não sabe muitas vezes valorizar, é o cara que vai fazer a desintegração, o funcionário ruim é o que realmente vai puxar todos os outros. Doideira isso. É doideira. Doideira. Maluquice demais. Então a fábrica aqui vai completar 7 anos esse ano. 7 anos, tu tocava à distância. Tu tinha um operador aqui, que inclusive é teu parente, e tu tá morando em Brasília tem 6 meses, mais ou menos. Uns 8 ou 9 meses, vai, que eu tô 8, 9 morando meses em Brasília. morando em Brasília. A próxima fábrica vai ser aonde, Patrick? Cara, eu acho que a primeira a inaugurar agora vai ser Porto Alegre, mas vai ter... Já tá fazendo, já ou ainda não? Já tá no final, acho que 30 dias. Porto Alegre, nossa. Curitiba, Campinas, Belo Horizonte, Uberlândia, Ribeirão Preto, Goiânia... E Brasília a gente já tem. Então tem essas 8, a gente está negociando mais 2, aí a gente fecha esse ano 10, e aí ano que vem 20 fábricas. Rapaz, a meta é a gente chegar a 50. Tá acelerado, hein? Cara, e como é que funciona hoje esse teu braço de mentoria, de assessoria? Então, é um braço que eu vou deixar agora um pouco de lado, vou dar uma pausa nela, apesar da gente ter conversado, você foi um que falou, pô, isso daí pode ser uma porta de entrada e tudo, de novos sócios, novos franqueados, mas eu acho que eu não consigo equilibrar as 2 operações. Eu acho que vai me demandar muito esse crescimento agora das fábricas abrindo, da parte de expansão, da parte comercial, de ir. Então, assim, eu não vou falar que eu vou fechar total a mentoria, porque pode ser que um ou outro eu bote para dentro para me manter conectado, para me instigar, mas não vai ser como antes. Antes a gente tinha mentoria em grupo, assim, para o pessoal da indústria de alimentos, durava 1 ano, e foi muito bom, sim, eu aprendi muito, ensinei muito, pô, o cara na primeira e segundo encontro, o cara fala, pô, já pagou o valor, para mim já teve retorno, e eu achava que a minha missão de vida, depois dos funcionários, que não aconteceu, eu falei, pô, agora eu vou ajudar essa galera toda a fazer o que eu fiz, e de fato eu acho que eu tô me sentindo agora com 20 anos de idade, porque eu falei, cara, agora eu tô no meu projeto, agora eu falo assim, o dia que eu for embora daqui, o dia que Deus me levar, Papai do Céu me levar, eu falo, cara, eu deixei um legado.
Eu vou Nossa, deixar uma história muito ali, bom. um monte de fábrica funcionando, um ecossistema funcionando, talvez fazer uma segunda disruptura do mercado, porque a gente fez isso com a marca da Bradmaker, todo mundo começou a olhar e falou, pô, se eu construir marca é mais fácil, e agora eu acho que todo mundo vai olhar e vai falar, pô, por que eu não franquio a indústria que eu tenho, ao invés de vender daqui da minha fábrica para o Brasil inteiro? Por que eu não modelo isso regional? O Brasil é muito grande. Cara, mas tu acha que esse canal de mentoria, ele consome tanto teu tempo assim a ponto de você não conseguir mais tocar essa parada? Porque o que eu penso? Vou te explicar. Eu vou criando teses na minha cabeça, né? Que eu vou acreditando naquilo, né? Por exemplo, na minha cabeça eu tenho 3 coisas que são importantes. Um lugar para fazer dinheiro, um lugar de educação e um lugar para plantar dinheiro. Então eu faço dinheiro, do jeito que eu faço eu ensino, automaticamente eu aprendo, faço mais dinheiro e esse dinheiro eu pego e planto. Numa obra, numa casa, num apartamento, eu vou construindo, eu tenho um construtor ou incorporadora, e eu vou plantando esse dinheiro vai rendendo cada vez mais frutos. E eu penso, cara, hoje assim, que torneira a gente não fecha. A gente fecha ralo. Ralo é o custo, torneira é faturamento. Tudo que está entrando no faturamento eu não fecho. E às vezes, cara, a gente quer fechar uma torneira porque a gente está perdendo tempo com aquilo ou aquilo não é uma prioridade tão grande. Mas eu entendi que se é um canal de receita lucrativo, se eu consigo colocar outra pessoa para ficar um pouco mais à frente, ainda que eu pague mais caro para essa pessoa, eu vou continuar com aquela torneira pingando. E isso pode gerar vários impactos positivos. Como que eu cheguei nessa conclusão? De 2016 até 2019, eu tinha consultoria, eu ensinava pessoas a passar em concurso. Então eu tinha uma mentoria e ajudava pessoas a passar em concurso. Não era só eu de mentor, eu tinha mais outros 24 professores que faziam exatamente a mesma coisa que eu fazia. E eu ganhei muita grana nessa época, eu tive 28 mil alunos, prosperei bastante, pedi exoneração de serviço público. E quando foi 2019, eu fui para os Estados Unidos e aí eu fui fazer um curso com um cara chamado Tony Robbins. Falando muito de propósito. Eu falei, cara, acho que meu propósito não está mais no concurso, já não estou mais me conectando com esse universo, eu vou acabar com isso. E parei. Dezembro de 2019 foi a minha última turma. Em janeiro de 2020, eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais turma nenhuma. E eu, cara, e agora? Logo na sequência veio pandemia. Eu também não sabia o que fazer, eu não tinha mais um negócio. Eu fiquei praticamente um ano inteiro sabático. Não tinha um negócio em si. E aí hoje, com mais maturidade, eu olho pra trás e eu falo bem assim, cara, se eu tivesse pegado, por exemplo, a Thaís, que tá comigo desde essa época, e deixasse ela tocar essa parte... não ia faturar 1 milhão, 1,5 milhão, mas ia, sei lá, 200 mil. Ia sobrar 50. Pô, e 50 sem fazer nada é muito bom, ou fazendo muito pouco. Então, por que eu tô te falando isso? Às vezes, cara, você não precisa acabar com o braço de mentoria, mas você precisa mudar o formato. O formato que você faz. Então, em vez de fazer uma mentoria de 1 ano, que é um parto, mentoria de 1 ano é um parto, irmão. É um parto. Porque o cara começa lá em cima, super empolgado. Aí vai passando o tempo, vai passando o tempo. E o cara já aprendeu, cara. Pô, tu imagina o cara 2, 3 meses comigo, o cara já aprendeu, porra. E tem uma hora que tu mesmo, tu enche o saco. Tu fala, cara, pô, vou ter que mais uma vez pra falar o que o cara já sabe, só que ele não tá fazendo. Então tem que talvez mudar o formato. E eu fiz vários formatos diferentes, posso até te ajudar nesse sentido, mas eu acho que é uma parada que tu não deveria parar, porque isso aí oxigena em tudo, velho. Eu acho que... A sacada que tu tem numa mentoria é a sacada que tu bota numa fábrica. Não, velho. Isso que você tá falando, cara, é total. Eu hoje consigo montar esse ecossistema que eu montei por causa da mentoria que eu dei. Porque eu tenho hoje uma visão do mercado no Brasil, do que todo mundo faz, e o que dá certo, o que não dá certo, regionalmente, eu tenho tudo muito claro na minha cabeça. E tudo veio da mentoria. E é uma torneira que eu quero fechar, de falar assim, eu não quero mais ter isso. Pô, não quero mais conhecimento, não quero mais formato, muda o modelo. Agora, você falar isso de mudar o formato, de falar, pô, realmente, o fato da mentoria ser 1 ano, eu acho que é muito desgastante, porque eu sei que o cara, depois de, 3 a 6 encontros, acabou. O cara já tem coisa pra caramba pra fazer. O cara às vezes deixa de entrar no encontro porque ele fala assim, Patrick, eu não quero mais ouvir, porque eu tô cheio de coisa, tô cheio de ideia. Você me deu várias portas. E outra, irmão, às vezes a tua mentoria vira uma imersão. Tu fica 2 dias inteiros ali, passando todo o conteúdo, acabou. Ou então, beleza, tem uma imersão de um dia inteiro e um acompanhamento de mais 4 encontros ao vivo online só de tira dúvida. 1 encontro por semana. Que é um negócio que não pesa, pô. Não pesa. E mesmo assim, tu tá em contato, tá em oxigenação. E vários sócios vão surgir disso daí, velho. Todos os sócios que eu tenho conheço, vieram disso. Duas fábricas que a gente está abrindo, a gente está transformando da bandeira que tinha para uma bandeira nossa
e eram pessoas que vieram da mentoria. Cara, eu acredito, inclusive, eu defendo que todo empresário tinha que ter um braço de educação assim. Não, olhando por esse lado, cara, me ensinou assim, eu não faria o que eu faço hoje se não fosse a mentoria. Então lá atrás, quando eu entrei no digital, isso é legal, eu falei assim, cara, eu não sei porque que eu tô indo, porque eu tinha vontade zero de aparecer, zero, eu nunca tive esse desejo. Mas falei, cara, mas eu tenho que fazer, tenho que começar a gravar. E aí peguei um dia o celular e comecei a gravar, e dali falei, agora vai, agora eu não paro mais, botei a cara, tenho que continuar fazendo. E eu não sabia o porquê, hoje eu enxergo o porquê. Boa. Tudo para me trazer nesse propósito aqui. Eu sou um cara muito intuitivo, eu não sou aquele cara que vai ficar pensando na solução, eu deixo vir lá de cima ou da onde que quiser vir, e eu sigo muito essa minha intuição. Então hoje, quando eu olho a minha trajetória, eu falo, cara, tudo foi para me trazer nesse momento aqui. Aqui começa a primeira área da nossa de produção. Então eu vou te mostrar, vou pegar a touca aqui pra gente. 36 mil pães por dia, meu amigo. É o que o povo come aqui em Brasília, a fábrica Bread Maker. Tu gosta de pão, Xandão? Um pouco? Aqui só no hambúrguer? Ah, pode ser. Obrigado. Tem que botar na orelha ou não precisa? Não, não precisa não. Eu vou... Cara, o modelo que a gente vai replicar nas fábricas é exatamente isso daqui. Então, dependendo do investimento que o cara vai fazer, a gente vai comprar um equipamento que tem uma... semelhante, que tem uma produtividade menor, mas de fato é muito parecido com o que a gente tem aqui. Aqui, cara, é uma das áreas mais importantes, parece que não, mas a área de recebimento, aonde chega a mercadoria. Então, o fato, como é que a gente faz para não ter contaminação cruzada nem nada? Cara, a mercadoria chega por aqui. Então o caminhão entra, fornecedor, farinha, aí a gente etiqueta aqui quando que chegou essa farinha para o pessoal ir usando da mais antiga. Açúcar, a gente... outro tipo de farinha, fermento, óleo, sal, tudo que a gente acaba usando. Cada pão usa uma farinha diferente ou não? Não, aqui a gente dá preferência a essa farinha, que é de uma cooperativa local, chega mais fácil pra gente, boa estabilidade, a gente usa. Aí o pão de sal, a gente usa essa farinha aqui. Saquei. Mas eu nunca tive muito problema com essa questão de farinha, não. Então, não é o segredo do negócio a farinha? Não, eu não acho que... eu acho que o processo é o segredo do negócio. Ah, o processo é o segredo. O processo é o segredo do negócio. Não é o ingrediente. O ingrediente precisa ser bom. O ingrediente precisa ser bom, mas você pode... Tanto ontem eu te mostrei um teste de ontem com outro ingrediente que o pão ficou tão bom quanto o nosso. Então eu acho que... Mas eu acho que o pão, o alimento como um todo, ele entra um pouco da energia. Então, a energia que você tem ali, que o teu negócio tem, não sei o quê, vai fazer um pouco de diferença, talvez, como esse produto vai ficar no final. Ou seja, tem que fazer com amor. É isso aí. Isso que fala, o alimento é com amor, é com amor. E aqui a gente usa a parte de pré-pesagem, então tudo que chega, antes de ir para lá, a gente porciona para o cara na hora da maceira, ele só jogar e pegar 2 sacos daquele de farinha, jogar dentro e acabou. Botar água e óleo. Então, isso daqui faz parte do processo para o cara não errar. Aqui é a receitinha? Não, aqui é a produção do dia, que a gente tem que fazer. A receita não vai estar em lugar nenhum, vai estar escondida. É mesmo? É igual o xarope da Coca-Cola. É mesmo? Agora, nas fábricas que a gente está montando, a gente vai mandar a pré-mistura para os caras. O cara vai receber o blend, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. Vai ter 50 fábricas, ninguém sabe. Vai receber já o produto prontinho, o cara vai abrir e jogar dentro da maceira. Melhor coisa para todo mundo. Boa tarde, bem? Aqui é onde faz o pão, né? O produto, então essa massa aqui vai bater. Olha aqui, vem ver esse daqui. Esse daqui é um pão de beterraba, então a gente usa um corante comestível para poder fazer a cor, né? Da coloração, porque o sabor ele entra já em pó ali, uma beterraba desidratada, mas para dar para cor. Não é um produto que a gente faz em nenhuma outra unidade, só ficou em Brasília, que a Brasília começou, a gente não quer tirar do cliente e manteve assim. Então aqui tem um outro, vocês vão pegar os pães diferentes aqui, ó. Boa tarde, boa tarde. E aí, tudo bem? Obrigado. Aqui, ó, outro. Daqui é o rosa, eu não sei de que é. Não me pergunta porque eu não... Pergunta pra ele aí de que é esse aí. Esse daí é de quê? O rosa. É só a cor mesmo? É só a cor, sim. É só a cor, então. Esse daí não tem sabor. Obrigado. E aqui, ó, onde vai saindo
boa tarde, tudo bem? Aqui que é onde acontece a produtividade mesmo, que vai saindo aqui a bolinha por bolinha. Só mete a massa lá e Só sai mete a a bolinha. massa ali em cima e sai. E aqui sai a bolinha, se pegar, cara, massa fria, tá vendo? Pega aí. Caraca, mano. Geladinha, na temperatura certa. Então assim, a coisa que a gente falou também do cilindrar, nossa massa não precisa, então a massa fica fofinha, boa. Resolveu. E aí daqui a gente vai para fermentação. Muito bom. Então a estrutura, cara, é muito simples montar o processo quando você tem estrutura bem desenhada. Então o cara vai escolher, eu vou montar uma fábrica em Fortaleza. Cara, qual o layout do galpão que tem que ter para você ter uma estrutura reta, ou em U ou em L, e com várias entradas, porque aí você tem recebimento de mercadoria, a farinha que entra lá, ela sai ali, ó, já do lado da maceira. Isso facilita. Aqui a câmara de fermentação, a gente sente um pouquinho de calor. Entra aí, vamos passar por aqui. Tem que ser mais quentinha, né? Ela é mais quentinha, fica normalmente entre 30 e 35 graus. Faz uma saunazinha. E aí é isso, o pão entra desse tamaninho aqui, ó. Uhum. E ele vai crescendo até chegar nesse ponto aqui. 4 horinhas. 4 horas ele fica. E aqui ele já está no ponto. O pessoal deixa aqui para poder pintar o produto. Eles estão pelo Pinta barulho. e vai pro forno. Daqui vai pro forno. E aí, boa tarde, boa tarde. Aqui já faz a pintura. Da pintura ele já entra lá. Então, uma coisa que eu não abro mão é o forno. O pessoal tem muita discussão assim no mercado de panificação. O forno rotativo, o forno de lastro. O forno de lastro é um forno muito trabalhoso. O forno rotativo é um forno que ele dá muita praticidade para trabalhar. Ele é um forno muito bom. Mas, para mim, o tom mais bonito é no forno de esteira. E aí eu vou te mostrar por quê. Ele entra aqui branquinho assim, né? Uhum. Mas ele cria um degradê, cara, que eu acho que nenhum outro forno cria, que é isso daqui. Olha aqui. Caraca, que maneiro. Tá vendo? Ele fica em cima, coradinho, branco no meio, Pô, e igual embaixo o na joguinho de massa. pizza que eu jogo, velho. Que maneiro, velho. Então, assim, ele dá essa coloração, não resseca o produto. Então, eu gosto muito disso aqui, que é uma outra coisa que todas as unidades vão ter. Quanto tempo pra fazer a massa e chegar aqui do outro lado? Então, ele vai fazer a massa ali, ele vai bater 15 minutos, vai passar na máquina mais uns 10 a 15 minutos, então a gente tem 30 minutos, mais 3 horas e meia, 4 horas de fermentação, vamos botar 4 horas e meia. Aqui ele vai passar em 13, 14, 15 minutos, dependendo do produto. Então ele vai levar 5 horas para ele finalizar. 5 e aí horas. ele chega aqui, ele sai. Então em 5 Fala aí, horas você faz beleza? 2 baterias. Em 10 horas você faz 2 baterias. Então Você o falou pessoal que do forno chega mais. mais. O pessoal do forno chega mais tarde. Na Não vai ter nada fermentação, pra 3, fazer, 4 então. horas depois. Aí o produto saindo. E é esse produto que a gente manda para as hamburguerias. Aqui já fica resfriando. Então se pegar aqui o pão, vamos pegar aqui o de parmesão, ó. Pega aí, puxa aí o de parmesão. Vou pegar um aqui? Aham. Pode puxar. Queria tirar ele. Olha aí. Pode comer? Pode abrir. Vamos ver, Esse daí se, já tá vamos ver frio. se vai tá bom esse negócio. E aí? Não, de parmesão é covardia. E você tá vendo esse... Se apertou, ele foi, é o que eu mais gosto. Porque aí no hambúrguer... Ele tá crocante aqui nessa parte. Porque aí no hambúrguer, cara, ele não fica o que eu chamo de pão polvilho, aquele pão armadão. Ele assenta no hambúrguer assim, você come que nem sente. Quer pegar um? Não, você com 14 anos, tu come de tudo, cara. Pega um tá pão bom, aí. caramba. Tá bom, não tá? Uhum. E é isso, brioche, cara, 60% da nossa venda hoje, a gente tem aqui parmesão, a gente faz alguns pães diferentes também. Da hora. Mas 60% da nossa curva ABC é o brioche. E aí, beleza. Saiu aqui, Esse aqui chega tão quentinho. isso daqui, ó, já é o que tá para embalar. Então o pessoal da embalagem também chega mais tarde. E aí eles já pegam os pães frios, o pão vai passar na máquina de corte. Aqui, ó. Pô, não precisa nem de manteiga o pão, mano. Muito bom. Ó o prime. O pão vai passar aqui para cortar. Depois de cortar, ele vai embalar, acabou. Daqui ele já corta automático. Já corta automático. Agora, nas unidades novas, a gente já comprou uma máquina de embalar que ela é acoplada. Então ela corta e embala na mesma linha de produção.
E aí sacou, os produtos também nas novas unidades, eles já vão estar com a embalagem colorida, então, que a gente já vai deixar preparado para o varejo. Então assim, isso daí é até bom a gente já deixar avisado que vai ter pão da Bread Maker em tudo que é supermercado no Brasil. Maneiro, sim. A gente vai entrar. E aqui é o produto final, a gente pode ver, ó. É o padrão Bread Maker, ó, fofinho. O pão australiano. Já sabe contar a história do pão australiano, Luigi? Luigi tá ali ele já 2 vezes. O pão australiano é o seguinte, eu ia visitar e o cliente comia e falava, pô, mas não é igual o da Outback, né? Não era bom. Aí eu ia de novo, o outro cliente, pô, não é igual o da Outback. Até que teve um dia que eu visitei e o cliente falou, poxa, esse pão daqui eu não sei se é melhor ou igual ao do Outback. Eu falei, puta, achei a receita. E aí eu mantive. Isso foi logo no início, cara, 2018, início de 2018. Eu achei a receita do australiano antes do fez a receita e tal? Eu que fiz a receita. É mesmo, Matheus? Eu que fiz a receita. E tu veio do mercado financeiro? Eu vim no mercado financeiro. Só que eu comia os pães, cara, e eu falava, pô, não tá bom, não tá bom, não tá bom. E aí eu viajava muito. O australiano eu tinha referência do Outback, sempre tive. Então eu olhava, provava e falava, pô, não tá, o que eu vou mexer, o que eu vou mexer. Fui e acertei primeiro o australiano. Depois o brioche foi numa viagem que eu fui para os Estados Unidos, 2018, no Walmart. Tem uma marca própria deles, que é uma marca de embalagem transparente, só escrita ali o nome da marca. Eles têm brioche, croissant e pão de forma. E eu provei esse pão, virei para Carla e falei, pô, Carla, é isso daqui que a gente tem que ter. Fofinho e olha o sabor, não tem sabor artificial nem nada, é isso que a gente tem que ter. Ela, pô, mas como vai fazer? Eu falei, não sei, comprei um monte de pacote, trouxe pro Brasil, tirei foto de trás, mandava para todo mundo da indústria, todo mundo, não tem nada demais, não tem nada demais. Fala, pô, mas o gosto é diferente, Cara, eu fiquei testando, até que um dia eu falei, pô, tá parecido. Aí você me pergunta, eu não sei se é melhor ou não, mas tá ali no mesmo patamar. Então o brioche foi muito isso. Foram as 2 receitas que a gente acertou. Esse aqui é o teu carro-chefe. Esse é o meu carro-chefe. Esse aqui é o teu carro-chefe. Qual é o custo para produzir isso aqui? Cara, meu CMV hoje está em 16%. 16%. Eu falo assim, eu não entendo como o cara faz receita ruim. Porque o custo do pão é barato. O mais caro é a embalagem, estrutura, caixa de papelão. Caixa de papelão, se eu boto na caixa de papelão, o preço sobe 10%. É mesmo? 10%. Mas vamos lá. Vamos tentar chegar num cálculo aqui, mínimo. Para fazer um pão desse aqui, quantos centavos em médio? Você vai gastar num pão desse aqui 19 centavos. 19 centavos no pão. A ponto de, teve uma vez uma indústria grande que me procurou, que eles fazem o próprio pão. E aí eles falaram assim, pô, Patrick, você faz o nosso pão, 1,5 milhão de pães por mês. Aí eu falei, cara, vocês fazem o pão de vocês, né? Ele fazendo. Eu falei, então o preço que eu vou te passar, você vai achar que é muito caro. Porque qual que é o preço do teu pão hoje? Aí ele foi me falou, embalado, quando eu mando para as lojas, não sei o que, 30 e poucos centavos. Eu falei, então, isso é o barato. O resto é o caro, é a logística, é o funcionário, não é o produto e a embalagem. E aí eu passei o preço para eles, falaram, e eu exprimi o máximo possível, e eles falaram, pô, muito caro. Aí o que eles fizeram? Montaram uma outra unidade reserva para poder, se der problema na unidade principal deles, eles terem de fazer o pão. O custo de você fazer é o mais barato. Cara, eu acho que é parecido com a indústria de bebidas. Então, para fazer uma cerveja, é relativamente barato. Uhum. Agora, para o vasilhame, a distribuição. Porra, aí é papo de maluco, velho. O produto nunca... Aí o imposto que entra. Então, tem essas coisas. Aí, equipe comercial. A gente tem alguns pães aqui que são mais particulares daqui, tipo essa baguete. Esse é o cliente que pede, né? O cliente que pede. Aí foi ficando. Como a gente montou aqui em 2019, mas hoje o nosso catálogo é muito enxuto. A gente não tem mais esses pães todos que a gente faz aqui. 90% da minha receita é brioche, o prime, australiano e smash brioche. 4 produtos. Então, todos os outros que vocês estão vendo, eles fazem parte ali de 10% da receita. Bom. Esse daqui é o pão que todo mundo pede, o pão do Madeiro, Eu te contei que eu já trabalhei numa fábrica de pão, que eu já tive. Você comentou isso, mas eu não sabia se era verdade ou não. É verdade, eu comi o pão que o diabo amassou, velho. Tu é doido, pensando num negócio difícil, velho, pra foi fazer. Aonde? Samambaia. Era na Samambaia. Meu pai tinha comprado um caminhão, mas o dono do caminhão só vendia o caminhão se pegasse a fábrica junto. Aham. Ele tinha passado um problema pessoal, tava morando sozinho, eu fui tocar essa fábrica. Eu tinha, acho que, 19 anos, 20 anos. Nossa, mano, sofri, velho.
tá Não, é pauleira. complicado, mão de obra difícil, um povo ignorante demais. E um garoto tentando liderar o trem, também não sabia de nada, só tomei ré. Eu também comecei muito sem saber. Eu me lembro que eu comecei numa quinta-feira e o cara me perguntou, faz ciabatta hoje? Eu falei pra ele, cara, o que é ciabatta? Aí ele, vamos lá que eu vou te mostrar. E aí ele me levou pra produção pra poder me mostrar. Isso daqui, tudo que vocês estão vendo vai sair dentre amanhã de manhã. Então tudo mesmo? que tá aqui pronto já Como é é pra que tu sair faz amanhã de manhã. distribuição? Tu tem tua própria distribuição? Tu terceiriza isso? Como é que A funciona? gente, no Brasil inteiro, a gente vende através de distribuidores, mas em Brasília a gente faz a entrega ponto a ponto. Saquei. Então, e aí, o modelo para as fábricas regionais é que faça a entrega porta a porta. Então, o cara vai comprar direto da fábrica e vai receber o produto. Que a gente acha que é isso que o cliente fica E mais hoje satisfeito. tu não tem ninguém na rua pra vender? Não. Hoje a gente tem 0 vendedor. Nunca teve? Ou Nunca teve? teve. Nunca Caralho. teve vendedor. Miserável. Isso é loucura. Mas agora a gente vai para um modelo que não vai ter, talvez, o vendedor de rua, mas a gente vai ter um atendimento mais qualificado, com comercial tudo, ali, ligando. Exatamente. E eu vou muito para esse corpo a corpo. Então eu quero ter a programação de visitar a galera da hamburgueria, visitar as fábricas, estar muito no meio deles para poder fazer esse encantamento também comercial, levar produto novo, Legal. botar a mesma Muito marca bom. para fora. Muito bom. Muito bom. E aqui a gente viu tudo. Sensacional. Ali foi por onde a gente entrou. Foi, vamos lá de novo. Ah, legal. Então a gente entrou por ali, deu a volta toda, passamos E aqui. a gente vai sair de novo. Então é o que eu falo que meio que um formato em U aqui. Começa lá e a gente sai pelo mesmo lugar. Hoje tu tá na tua capacidade produtiva máxima aqui ou não? Não, aqui eu poderia tranquilamente dobrar a produção aqui. Porque eu trabalho 12x36 com... Você vê, a galera ali tem uma galera trabalhando com hot dog, trabalhando na mesa, e tem uma máquina só funcionando. Eu poderia botar as duas máquinas para funcionar, eu dobraria a capacidade. Eu poderia trabalhar com um turno emendando nesse, que eu dobraria a capacidade. Então, assim, no mínimo aqui, eu conseguiria dobrar. Só que tem uma coisa também, se você trabalhar 24 horas, eu já trabalhei em algumas unidades. Você não vê o final do turno. Então, às vezes, começa a embolar o pão que não embalou. Então, é sempre bom você quebrar um para finalizar. Também, você né? aumenta o risco. Então, é muito melhor você aumentar a estrutura. Ah, se eu consigo fazer 4.000 pães hora, como é que eu consigo fazer 10? Ah, trocando máquina? Botando mais forno? Beleza. Vamos manter, então, esse turno Saquei. e dar mais eficiência para esse turno. Saquei. E aí, beleza. Aí você sai de 900.000 pães para 1.800.000. Em vez de dobrar o turno, Exato. aumentar a capacidade Não vai produtiva aumentar daquele a conta de luz, de nada. A tua estrutura vai estar a mesma, o funcionário vai estar o mesmo. Você investiu em equipamento. Então, para o início, às vezes você não tem grana para equipamento, mas depois você tem que pensar sempre em eficiência. Como é que eu vou tornar o modelo mais eficiente? E é a maquinária. Por isso que tem que calcular tudo na ponta do lápis, né? Controlar até o palito de dente, porque aí você sabe o que está gastando. Muito bom, sensacional.